Olá, tudo bem? Segunda-feira, muito trabalho. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que é que te faz parar? O que é que te trava? O que é que te deixa inerte? O que é que impede o seu desenvolvimento? Existe na Bíblia uma passagem falando acerca da igreja de Éfeso, que o Senhor Jesus tece elogios a esta igreja. É o capítulo 2 de Apocalipse. E o Senhor diz assim: escreve à igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua mão as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais. Versículo 2. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Que maravilha! Uma igreja que só recebia elogios do Senhor. Às vezes acontece assim com a gente só recebe elogios. As pessoas observam em nós o bom trabalho, a paciência, a dedicação. Mas acredite se quiser, muitos que possuem este currículo ou este perfil, até mesmo estas pessoas, às vezes simplesmente param, desistem, estagnam. E a gente fica se perguntando, por que estas pessoas param? A igreja de Éfeso também parou. No versículo 4 diz assim: tenho, porém, contra ti, é o Senhor Jesus dizendo, que deixaste a tua primeira caridade. Por que a igreja de Éfeso parou? O que fez a igreja de Éfeso estagnar? O que te faz parar? O que te faz estagnar? As lutas desta vida? As pressões sofridas em todos os setores? A pressão espiritual, a pressão ministerial, a pressão familiar? O que te faz parar? O que é que inibe o seu potencial? O que é que aniquila o seu desenvolvimento? O Senhor Jesus, na continuidade do texto, diz assim no versículo 5: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. De repente, a gente percebe que a igreja de Éfeso, ela parou simplesmente porque caiu e resolveu não se levantar mais. Falhou em algum ponto e resolveu parar por ali mesmo a sua trajetória. Quantos de nós, às vezes, também falhamos em algum ponto? Quantos de nós, às vezes, também caímos em alguma falha? E quantos, em virtude destas falhas, em virtude destas quedas, resolvem não mais se levantar? Eu quero, neste dia, te dar um conselho da parte de Deus. Levante-se, como diz o versículo 4, versículo 5, lembra-te de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Deus ainda conta contigo. Então não pare na caminhada, porque você ainda não chegou ao final dela. E no final, a Bíblia diz que Deus nos recompensará, Deus nos galardoará. Então, se ainda não chegou ao final, ainda não é momento de parar, principalmente pelos motivos elencados. Deus não quer que eu e você paremos, mas Deus quer que nós continuemos na nossa jornada. E você poderia dizer, mas pastor, eu caí, eu pequei, eu desanimei, eu falhei, eu cometi um deslize, eu cometi um erro, eu cometi uma falha e não dá mais para continuar. É por isso que muita gente está parada. Deixe-me te dizer, não são as pressões da vida que nos fazem parar. Não são nem mesmo os erros e pecados e falhas e deslizes que nos fazem parar. Sabe o que é que nos faz parar? É a nossa própria vontade de não querer continuar. É a nossa própria vontade, a nossa própria decisão de não querer se levantar e continuar na caminhada. Foi por isso que o Senhor Jesus falou para a igreja de Éfeso: lembra-te de onde caíste
e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Deus está nos dizendo neste dia que devemos nos lembrar de onde falhamos, de onde caímos, de onde erramos, nos levantar, nos arrepender e continuar a nossa caminhada. Deus está te aguardando, Deus está esperando que você tome esta decisão para dar continuidade à sua caminhada, para dar continuidade ao desenvolvimento do seu potencial. Deus conta contigo. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Tenha um dia abençoado da parte de Deus e não se esqueça, nada poderá nos fazer parar senão a nossa própria vontade. E a nossa vontade é da vontade de Deus que nós nos levantemos e continuemos na nossa caminhada.